temos o Hiperedapedon. Este é uma espécie de rincossauro. Teiumbaitá. Achado aqui na região. Sim, todos achados em Candelária. Tem um grandão aqui, ó, uma representação São do... chiniquenses. Estamos aqui com a Kombi Curari, do nosso amigo Carlos aqui do Museu de Candelária. O cara vai tirar foto. Você usa então para escotismo E para fósseis. Para pegar os fósseis. Olha que bonita. Bonita. Banco de couro. Aí aqui atrás, ó. Legal. Carol, quer tirar foto? Eu vou tirar uma foto. Deixa eu só filmar a frente. Que legal. Também. Massa. Você tira e manda para mim. Deixa eu ficar nesse lugar. Nós estamos montando o museu, essa parte ainda não montada. E no futuro, então, nós teremos uma expressão da nossa história e pré-história, que começa com os animais primitivos em 3 fases. Uma fase de 230 milhões, outra fase de 225, onde nasce o dinossauro, e uma fase de 220, onde nasce o mamífero. Nós somos uma cidade missioneira, né, que teve uma redenção jesuítica ali no século XVII. Nós temos a história da Batalha de Jesus Maria, que se deu em 1636. Depois temos aquela figura do monge, uma figura emblemática aqui, que depois vai iniciar o programa do Contestado lá. Ele morreu nos Estados Unidos, mas enfim. Esse ali é o Morro Botucaraí, é um símbolo da região, deve ter ouvido já falar dele, é um novo testemunho, né? Quando aqui para lá, então começa o Pampa. Então ele vai encerrar aqui a Mata Decidual, a Mata Atlântica. Lá no fundo vocês vão ver a Ponte do Império, onde vocês estiveram, né? E embaixo está o aqueduto, onde vocês também visitaram. Que legal. O monge é o italiano. João Maria Agostini. É o da lenda do... É o lenda do monge. Do monte. Olha só. Aqui tem uma situação que eu acho que é um pouco diferenciada para museus. A nossa arqueologia ainda não está toda montada, nós já iniciamos a seleção de panelas de maior beleza. Então nós temos assim as tradições pampianas, que seria o minuano, charruas, né? Mas é os tupi-guaranis que deixam bastante vestígios. Então essas panelas são de tupi-guarani. Então nós temos as panelas pintadas, você vê, consegue ver, não sei se você consegue puxar, a arte, né? Sim. E depois a nossa artista plástica aqui da cidade, ela reproduziu nas telas. Então essas telas, elas reproduzem a arte nativa brasileira. Então é uma arte... Nossa, existe uma situação assim que nós brasileiros precisamos ter em mente, de que o que a gente sabe de paleontologia vem começando na área de filmes norte-americanos. Então o Spielberg, quando faz o filme Jurassic Park, ele dissemina o conhecimento da paleontologia daquele lugar dele lá. Então o tiranossauro, o velociraptor são animais deles, os quais ele trouxe para o filme, e depois se transforma em revistas, em livros, em brinquedos. As crianças conhecem tudo daqueles animais. Porém, os animais brasileiros, eles têm outras formas, outros nomes. É interessante que a gente compreenda que a natureza sempre separou os animais através de grandes rios, de grandes desertos, grandes montanhas, oceanos. Então os animais ficavam presos em determinados lugares, embora fossem muito grandes. E os animais que nós então encontramos aqui no sul do Brasil, que são os mesmos da África, na Tanzânia, são os mesmos ali da Argentina, porque naquele tempo era tudo um mesmo solo, são diferentes dos Estados Unidos, são diferentes da Europa, porque em algum momento encontrava-se uma barreira. Mas tem exceções. A exceção é que eu tenho na mão, é um maxilar de um rincossauro. Você pode ver que os dentes são de bolinhas. Então você não encontra nada hoje igual. Nós temos o Hiperedapedon. Este é uma espécie de rincossauro. Então esse animal, a gente sabe que era extremamente robusto, porque ele atravessou essas grandes barreiras. Então tivesse entre aqui a Europa, e ele cruzou. E este aqui então é o Teiumbaitá. O Teiumbaitá é a primeira escultura nossa
que foi feita de forma digital e foi impressa em 3D. Ele impressa foi em 12 partes. Cada parte levou 38 horas. Teiumbaitá. Achado aqui na região. Sim, todos achados em Candelária. No museu só tem um animal aqui que foi encontrado na cidade vizinha. Aqui ele tá em tamanho real ou não? Sim, no museu tudo está No tamanho em real. tamanho Legal. compatível com o esqueleto. Né? Entendi. Já pensou, cara, encontrar um bicho assim? Certamente ele era mais lento. Aí. Teiumbaitá. Teiumbaitá. Herbívoro também, né? Legal. Como é que é o nome dele? Tá? O nome dele é Dinodontossauro turpior. Nossa, Dinodontossauro turpios. Muito legal, tô vendo a cabeça. Eu tenho a mão de um outro, você quer pegar? De um outro Dinodontosauro também. Deixa eu... Nossa, que peso. Isso. Aham. Olha, dá pra ver certinho. Um valor histórico. Isso. Ah, Aqui, se você, não sei se a câmera consegue pegar a estrutura óssea. acho que tá pegando. aham. É o animal debaixo da briga, né? Ah, tá. Sim, está sendo atacado pelo aelódon, Aham. ou chinicódon. Esse fóssil aqui foi encontrado assim aqui na natureza, debaixo teve que fazer escavação, essas coisas. Não. Quem escava é a água. E, claro, eventualmente tu encontra, agora que as estradas rasgam os morros, aí também tu encontra, né? Mas são as vossorocas, arroios, rios, né? Isso aqui escava. Porque eles viviam no meio como o de hoje. Então eles morrem, são levados para as partes mais baixas, né? Então ali o grande dilúvio, o cataclismo, o grande enchente vai cobri-los de lama, de material sedimentar. E depois, então, bem embaixo da terra, sob pressão e outras características, fossiliza. Então, a rocha em que ele está incrustado é uma rocha que no tempo dele era solo. Então, no caso, é uma rocha de lama e areia. Então, quando ela emerge, que é o caso dessa localidade sul, o sol, a chuva, o calor e o frio, ele começa a quebrar a rocha. Então vem uma chuvarada, ela tira a capa de cima da rocha. E aí aparece uma ponta de fóssil. Então aí quem está monitorando, a gente vai uma vez por ano pelo menos, a gente enxerga, então aí você vai identificar se existe fóssil ali ou não. Se existe, a gente então faz a retirada com a universidade. Tá? As universidades nos ajudam neste processo. Mas é difícil você encontrar um animal inteiro assim. Normalmente você encontra um osso separado. Esse é de cachorro e esse aqui do chinicódon. Ali tem isso. Olha só. Aqui a gente tem fezes de animais pré-históricos, chamados coprólitos. Até Né? as fezes. Isso. E aqui a gente tem vértebras, pelo menos de 2, 3 animais. Olha. Aí esse de baixo que é aquele ali, o de cima. O de cima é dessa mandíbula Dessa aqui. mandíbula. Danápora. Olha. Uns nomes difíceis, né? Sim. Olha a cara dele. Seria o predador dos pagos. Predador. Pagos é uma expressão gaúcha aqui que designa lugares. Aham. E venator é uma palavra antiga, não sei se ela é latina ou é grega, que designa o predador. Legal. Então eu chamo a atenção para essa pecinha, não sei se você consegue ver, toda enrugadinha. Isso é uma placa osteodérmica, como tem os crocodiláceos hoje. Hoje tem aquelas placas, né? Esse animal está datado entre 235 e 237 milhões de anos. Nossa. Na época dele não existiam os dinossauros como conhecemos. Tem um grandão aqui, ó, uma representação. São prestas subchiniquenses. Aqui você pode ver nesse osso a ponta do fêmur. Aqui eu tenho um fêmur de um boi de 500 quilos. Então, se eu quebrasse o fêmur nessa posição, perdão, assim, ó, é o que eu tenho lá, essa parte aqui. Então esse bicho pega 500 quilos, aí você tem uma noção de quantas toneladas pesaria o presto-fundo. Enorme. Fica do lado dele para eu filmar. Aí. Aí tem um jacarezão.
Isso aí. E a gente conta a história da vida, né? Uhum. A vida começa nas águas, né? Depois ela vai formar os primeiros peixes, e esse peixe chamado Tiktaalik, que vem a ser o ancestral dos vertebrados. Ele tinha duas cinturas, a pélvica e a escapular, de onde dessa cintura sai um osso, como hoje nós também temos, né? Ou seja, sai o húmero na escapular e o fêmur na pélvica. E depois vem dois ossos. Quando eu dei aquela mãozinha do Dinodontosauro, embaixo tinha dois ossinhos que era radiúna. E a cabeça era móvel. Então ele dá origem ao que era chamado anfíbio. Anfíbio, hoje tem poucos, né? Tem sapo, rã. Então, eram animais que necessitavam da água para colocar ovos, porque o ovo sofria uma pressão da água externa e ele conseguia fazer o processo de evolução do embrião. Se ele colocasse o ovo fora da água, como não tinha aquela pressão, o ovo colapsava, o animal morria. Até que um dia a natureza consegue fazer esse sistema aqui, que é uma capa em volta do ovo de carbonato de cálcio. Então nós temos uma amniota. Neste momento o animal entra para dentro dos continentes e invade todos os continentes. E depois você para lá nos pericossauros, nos répteis, e os répteis vão dar origem aos dinossauros e os que conhecemos hoje. Entendi. É a evolução. É a evolução. Então Candelária está ali quando está nascendo o dinossauro, quando está nascendo o mamífero. Esses animais são aqueles que a gente compra, né, nos camelôs, né? Eles são animais do Jurássico e do Cretáceo. Sim. Agora, esse aqui já é um peixe aqui ali do Nordeste, que é do nosso Cretáceo, ou seja, ele é original, é um fóssil original lá. Olha. Tudo que tem no museu é de Candelária, mas aqui, esse aqui que é do Ceará, está aqui apenas para contar a história da evolução. Legal. Um valor histórico, um valor geológico que fala, né? Esqueci de mostrar o rincossauro, este é um rincossauro. Rincossauro. Aí é para o pessoal que quiser conhecer onde que nós estamos, se quiser... Pode acessar pela prefeitura ou pelo site do museu. No site tem um contato ali, que cai no e-mail, ou por WhatsApp, uma ligação direta, que seria no 051, que é a região de Candelária. E o número é 999959313. Tá certo, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para entrar em contato.